estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui para mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Carla e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com a resolução de problemas. Vamos ver os materiais que vamos utilizar? Então, para a aula de hoje, vocês vão precisar do caderno para as anotações de vocês, lápis, borracha e régua para que vocês possam resolver os problemas, ok? Um tempinho para vocês se organizarem. Tudo certo com os materiais? Vamos lá relembrar um pouquinho a aula anterior? Então, na aula anterior, lembram-se, as professoras Rosânia e Nilma trabalharam novamente alguns conceitos do livro O Pirulito do Pato. Lembram-se que eles tinham dividido um pirulito entre 3 meninos, depois chegou mais um menino, eles tiveram que dividir novamente, lembram? E aí elas trabalharam com as operações com frações, né? Então, lembrando que para eu fazer adição ou subtração, eu tenho que observar o denominador. Os denominadores devem ser iguais, né? E aí vocês trabalharam um pouquinho também com a equivalência de frações para poder resolver alguns problemas. Lembram-se? Então ficou uma tarefa. Olha lá, vamos retomar a tarefa então. Beatriz e Paulo compraram cada um uma pizza do mesmo tamanho. A pizza da Beatriz veio dividida em 8 pedaços e a do Paulo em 6 pedaços. Vejam a representação das pizzas que eles compraram. Então, ali nós temos os desenhos, né, das pizzas. A Beatriz comeu 4/8 da sua pizza. E o Paulo comeu 3/6 da pizza dele, né? A pergunta é, quem comeu mais pizza? Vocês encontraram a resposta? Vamos lá conferir? Então, olha lá. Aí temos as pizzas, as duas do mesmo tamanho, divididas em formas diferentes. Então, uma está dividida em 8 e outra em 6. Então, a Beatriz comeu 4/8 da pizza dela, olha lá. E o Paulo comeu 3/6. Quem comeu mais? Olhando para o desenho. Ah, o Paulo e a Beatriz comeram a mesma quantidade. Tá vendo? Vocês fizeram as anotações de vocês lá, então agora confiram, né? E vamos para a nossa aula de hoje? Então, agora é a nossa hora da leitura. Então, o livro de hoje é O Problema. Então, a autora desse livro é a Mariana Caltabiano e as ilustrações foram feitas pelo Cauê Zuntini. Tá? Então, vamos para a leitura? Então, era uma vez um menino que tinha um problema. Quando ia conversar com alguém, ele via um monstrinho bem em cima da cabeça da pessoa e então não conseguia dizer nada. O monstrinho fazia caretas e o menino perdia completamente a coragem de falar. Nessas horas, até perguntas mais fáceis pareciam difíceis. Como é o seu nome? Ele não conseguia responder. O menino começou então a desenhar o seu problema, para ver se conseguia entendê-lo. Ele nunca tinha falado sobre aquilo com ninguém. Afinal, quem entenderia um problema cabeludo como aquele? E sabe o que estava acontecendo? Quanto mais o menino fugia do problema, mais o problema crescia. O problema era tão folgado que começou a entrar na mochila do menino todos os dias. Ia para a escola e depois voltava para casa com ele. Não largava do pé do menino nem por um instante. O problema foi se tornando cada vez mais espaçoso e o menino cada vez mais quieto. O menino começou a ficar muito cansado e sem vontade de fazer nada. Já o problema crescia cada dia mais e ficou tão grande, mas tão grande, que estourou a mochila do menino. Aí não teve jeito. O menino não tinha mais como esconder o problema. Ele respirou fundo e ficou ali parado, encarando o problema. O problema esbravejou.
Ué, você não vai fugir de mim? E o menino respondeu: Não, fugir dá mais trabalho do que enfrentar você. Todo mundo arregalou os olhos e prendeu a respiração, menos o menino, que criou coragem e tocou no seu problema. Foi quando percebeu que o problema não era assim um bicho de 7 cabeças. Quanto mais o menino falava e conhecia o problema, mais ele diminuía. Diminuiu tanto que virou um probleminha e saiu correndo com o rabinho entre as pernas, reclamando com voz de ratinho: Isso não é justo! As outras crianças se inspiraram no menino e criaram coragem para enfrentar seus próprios problemas. Sem o peso do problema, o menino ficou tão leve que a sua imaginação começou a voar. E então, vocês gostaram da história de hoje? O que vocês acharam dessa história? Legal, né? A gente tem que encarar nossos problemas mesmo para poder resolvê-los, né? Então vejam, o que vocês mais gostaram dessa história? Eu achei bem interessante quando ele começou a desenhar o problema, porque eu acho que a partir dali que ele começou a perceber que os problemas não são bichos de 7 cabeças, né? E quando nós os encaramos, nós conseguimos resolvê-los. Assim são os nossos problemas na matemática, não é verdade? Então, que tal agora a gente encarar alguns problemas matemáticos? Lembrando que a gente tem que pensar sobre ele para conseguir resolvê-los, né? Então, vamos lá. Então, agora é o momento de vocês colocarem a data de hoje e o tema da nossa aula, que é resolução de problemas. E então, eu vou deixar aqui um problema para vocês resolverem. Ele é um probleminha de múltipla escolha, então vocês têm que resolver e depois descobrir qual é a resposta correta. Lembrando que não precisa copiar o problema, vocês vão resolvê-lo e só encontrar qual é a resposta correta, ok? Então, um tempinho para vocês. Tudo bem? Encontraram a solução? Então vamos ver aqui uma das soluções com o material dourado? Então olha lá, vocês deveriam pegar 537 e subtrair, retirar 261, certo? Então nós vamos começar lá, ó. Eu tenho 7 unidades, preciso tirar uma unidade. Tirei, ok? Agora eu tenho 3 dezenas, mas eu preciso retirar 6 dezenas. Eu não tenho, ó. O que eu posso fazer? Vou pegar uma placa do material dourado, que são 100 unidades ou 10 dezenas, e vou trocar aqui, ó, por 10 dezenas. Então, eu troquei, ó, ok? Então, agora eu tenho 13 dezenas e preciso tirar 6. Então, eu vou tirar aqui do ladinho. 2, 4, 6 dezenas, retirei. E agora eu tenho 4 centenas e preciso retirar 2 centenas. Então, nós tivemos aqui como resposta 276, ok? Como fazemos o registro matemático desta operação? Então, vamos lá na tela. Então, olha lá. Temos o 537 menos o 261. Então, olha lá. 7 unidades, tirei uma unidade, sobraram 6 unidades.
Agora eu tenho as 3 dezenas, mas eu não posso tirar as 6 dezenas sem desagrupar. Então, eu vou fazer a troca. Olha lá, troquei. Então, agora eu tenho 13 dezenas e vou tirar 6 dezenas. Fiquei com 7 dezenas. E agora, 4 centenas, vou tirar 2 centenas e fiquei com 2 centenas. Tudo bem? Vocês encontraram essa resposta? Encontraram, né? Mas e por que então que eu tenho 4 opções ali para escolher? Vamos pensar um pouquinho sobre essas opções? Eu vou mostrar para vocês no flip. Então, vamos entender por que nós temos outras opções. As outras opções são chamadas de distratores, né? Quando a gente tem múltiplas escolhas, algumas delas são distratores, e é bem isso, é para pegar aquela pessoa que às vezes se distrai um pouquinho na operação. Então, olha lá, por exemplo, a letra B, o que foi feito lá? 537 menos o 261. Olha lá, a pessoa estava quase distraída, então olha lá, ela fez 7, tirou 1, 6. 3, tirou 6. Olha o que ela pensou. Ela esqueceu de desagrupar e ela tirou do 6, tirou 3 e aqui ficou 3. 5, tira 2, ficou 3. Então, olha lá, ela se enganou aqui, ó. Ela se distraiu e essa resposta não está correta. Mas, às vezes, uma pessoa distraída chega nessa resposta. Tudo bem? Vamos ver a outra. O que a pessoa pensou? Olha lá. 537 menos 261. Olha lá. Aqui, do 7 tirei 1, 6. Ela lembrou que ela precisa desagrupar. Então, ela desagrupou, ó. Pegou 13 dezenas e tirou 6 dezenas. E ficou com 7. Mas ela esqueceu de anotar que ela trocou. E aí ela fez 5, tira 2. Olha lá, de novo. Agora ela esqueceu de anotar aqui, ó. E tá errado novamente, né? A pessoa se distraiu. E a outra opção? 537 menos 261. A pessoa estava bem distraída aqui. Olha lá, é uma subtração, mas o que ela fez? Uma adição. Olha lá. 7 unidades mais 1 unidade, 8 unidades. 3 dezenas mais 6 dezenas, 9 dezenas. 5 centenas mais 2 centenas, 7 centenas. Ela fez uma adição agora, ó. E novamente ela se distraiu e não está correto. E por que nós precisamos saber disso, professora? Para que vocês entendam que a gente tem que estar atento, né? Então, nós temos 3 distratores e uma resposta que é o gabarito. Então, vamos lá verificar qual é o nosso gabarito? Então, olhando para a nossa tela, vocês vão perceber que a letra A é o nosso gabarito, é a resposta correta. E as outras 3 opções são distratores, para aquelas pessoas que às vezes se distraem. Mas, professora, onde que eu vou encontrar problemas desse tipo? Vocês já ouviram a propaganda do Enem na TV? Final do ano sempre aparece, né? Então, o Enem trabalha com questões assim, lá do ensino médio. O vestibular também traz questões assim, que tem o gabarito e alguns distratores. Mas no 5º ano, em alguns anos especiais, é feita a prova SAEB e também traz questões assim. Então, agora nós vamos fazer alguns problemas de múltipla escolha para que vocês não se distraiam, para que vocês fiquem bem atentos. Então, nós vamos começar lá, ok? Olha lá, nosso gabarito e nossa primeira questão. Olha lá, a professora sorteou algumas fichas numéricas e colocou-as sobre a mesa. Observe, então ali estão as fichas. Qual é o menor e o maior número dessas fichas? Lembrem-se, vocês não precisam copiar a questão, vocês devem resolvê-la e achar o gabarito. Cuidado para não se distrair, ok? Tempinho para vocês.
Tudo bem? Encontraram o nosso gabarito? Então vamos olhar as fichas que eu trouxe aqui? Olha lá, as fichas estão representando as fichas que estão na tela também. Então, quando nós vamos procurar o maior e o menor número, nós podemos colocar em ordem crescente ou decrescente, depende da sua vontade. Aqui eu vou colocar em ordem crescente, ok? Para depois a gente poder encontrar quem é o maior e quem é o menor. Então, olha lá, vou olhar sempre aqui, ó, nas unidades de milhar, porque com dezena de milhar eu só tenho 10.000. Então, unidade de milhar ainda é o menor. Então, eu vou olhar nas unidades de milhar que eu tenho. Então, 7 é o menor de todos que estão na mesa. Então, ele vai ser o menor. Depois, eu tenho 8.000, 8.000 e 9.000. Então, eu fiquei na dúvida aqui, né? Olha, é 8.005 ou é 8.500 que vem? Quem é o menor? Se eu desmontar, ó, 8.005. Né? Então, o 8.005 vem para cá. E logo na sequência, 8.500. Depois eu tenho só o 9.000 e por último, o 10.001. Então, olha lá, coloquei minhas fichas em ordem crescente. Então, agora, qual é a menor ficha? 7.899. Qual é a maior ficha? 10.001. Qual das opções é o nosso gabarito? Vamos lá na tela conferir? Olha lá. Então, a letra A é o nosso gabarito. Os outros estavam lá só para nos distrair, viu? Então, agora vamos para o próximo problema? Problema 2. Leia a informação a seguir. Olha lá. O planeta Terra tem uma circunferência que mede aproximadamente 40.075 quilômetros. Uma forma de decompor este número é qual daquelas opções? Então, agora é com vocês. Lembrem-se que não precisa copiar, vocês devem resolver. E depois é com vocês achar o gabarito, ok? Um tempinho. Ok? Acharam o gabarito aí? Então vamos pensar um pouquinho sobre esse problema? Eu trouxe para a gente observar as fichas escalonadas. Então olha aqui, 40.075. Uma forma de decompor o 40.075 é fazendo 40.000 mais 70 e mais 5, certo? Mas professora, lá não tá desse jeito. Então vamos olhar mais de perto a nossa tela? Então olha lá, nós temos o 40.000 mais os 70 e mais os 5. Então, decompondo mais um pouquinho o 40.000. Então, ele é 4 vezes 10.000. Tudo bem? Aí, o 70, vou decompor. Ele não é 7 vezes 10? E o 5 é 5 vezes 1, certo? Então, agora vamos encontrar nosso gabarito? Olha lá. Uma forma da decomposição desse número é... Letra C é o nosso gabarito. 4 vezes 10.000... mais 7 vezes 10 e mais 5 vezes 1. Tudo bem? Então, vamos para nosso próximo problema. Problema 3. Observe a reta numérica a seguir. Os pontos A e B representam, respectivamente, as frações. Então, pensem bem lá. Vocês têm que olhar a reta numérica e lembrar que ela é um inteiro. Da onde até onde, enquanto ela foi dividida. Então, um tempinho para vocês pensarem sobre essa reta numérica. Tempinho para vocês.
Tudo bem? Pensaram sobre a reta numérica? Vamos observar um pouquinho mais? Aqui está a nossa reta numérica um pouquinho maior. Então, vamos pensar um pouquinho sobre ela. Olha lá, do 0 até 1, nós temos um inteiro. E esse inteiro está dividido em 5 partes, ou 5 pedaços, né? Então, olha lá, do 0 até a primeira parte, nós temos 1/5. Né? Nós temos um pedacinho, então nós temos 1/5. Aí nós temos do 0 até a letra A, nós tivemos 2 pedacinhos. Então a letra A marca qual fração? 2/5. Agora vamos adiante. Agora, mais um pedacinho, nós temos 3 pedaços, então de 5 que foi dividido o nosso inteiro, não é? Então nós temos o 3/5. E agora, para chegar na letra B, nós temos 4 partes do nosso inteiro que está dividido em 5. Então, que fração nós temos lá? 4/5. E o último chega até o nosso inteiro, né? Que está dividido em 5 e que ali está representado como 1, mas poderia ser também 5/5, certo? E agora, qual é o nosso gabarito? Os pontos A e B representam respectivamente as frações 2/5 e 4/5. Então, o nosso gabarito foi a letra B. Os demais eram distratores. Lembram? Tem que estar atentos para não se distrair e achar o gabarito, ok? Vamos para o próximo? Então, problema 4. Tereza está pintando a parede do seu quarto. Na segunda-feira, ela pintou 1/3 da parede. Na terça-feira, ela pintou 2/6 desta parede. E na quarta-feira, ela pintou 3/9 da parede. Em que dia da semana ela pintou a maior parte desta parede? Pensem lá, cuidado para não se distrair, lembrem-se das frações, ok? Então, tempinho para vocês.
Tudo bem? Pensaram sobre as frações? Lembram-se que o menino do problema desenhou o problema para ele poder encontrar a solução? Aqui eu fiz a mesma coisa. Vamos dar uma olhadinha? Então, aqui é a parede da Tereza. No primeiro dia, lembram, na segunda-feira, ela pintou 1/3. Então, eu vou ter que dividir minha parede em 3, certo? Se ela pintou 1/3, olha lá a parte pintada. Na terça-feira, ela pintou 2/6. Então, de novo, eu vou ter que pensar em 2/6. Vou dividir meu desenho novamente, olha lá. Ó. Não tenho 6 partes agora? Vou ter que pintar 2. Então, vou pintar a parte, olha, que ela pintou na terça-feira, é a parte verde. Então, 2/6. E na quarta-feira, ela pintou 3/9. Agora eu vou ter que dividir de novo meu desenho. Então, eu vou precisar apagar, porque senão não vai dar certo. Então, olha lá. Apaguei essa divisão do meio e vou fazer uma nova divisão. Olha lá. Não fiquei com 9 partes agora? 9 partes. E ela pintou na quarta-feira 3 partes. Então, olha lá quanto ela pintou. Tudo bem? Então, agora, em que dia da semana ela pintou a maior parte da parede? O que vocês acharam como gabarito? A letra D. Tereza pintou a mesma quantidade da parede nos 3 dias. Ela só tentou deixar a gente distraído, porque ela usou fração equivalente. Então, as 3 frações eram equivalentes. Tudo bem? Vamos para o nosso próximo problema? Problema 5. A distância entre Curitiba e Florianópolis é de 306 quilômetros. Após percorrer 51 quilômetros de viagem, Paula fez uma parada para descansar, como está ali no desenho. Então, vocês vão ter que olhar para o desenho e descobrir qual o ponto da reta que representa a parada que Paula fez aos 51 quilômetros desde o início da viagem. Então, lembrem-se, tem que olhar desde o ponto 0, que o ponto 0 está em Curitiba. Tudo bem? Tempinho para vocês pensarem.
Tudo bem, então? Acharam lá o seu ponto dos 51 quilômetros? Vamos fazer com diferentes estratégias agora? Vamos pensar um pouquinho? Aqui, vamos fazer por aproximação? Vamos pensar? Ó, desenho me diz que eu tenho 306 quilômetros, né? E algumas divisões. Então, se eu pegar 306 na metade, quanto será que dá? Vamos pensar? 306 não é a mesma coisa que 300 mais 6? É, né? Eu quero saber a metade, quanto que dá? Quanto é a metade de 300? Lembram? Ah, 150, isso mesmo. Quanto é a metade do 6? 3, né? Então quer dizer... Opa, errei aqui. Vamos por o 3. Olha lá. 150 mais 3. Então, 153 quilômetros. Não é o que eu quero. Eu quero 51, certo? Mas aí eu já sei que não é o ponto K e também não pode ser adiante do ponto K, correto? Então, o ponto R e o ponto S também não podem ser. Então, eu já sei que 3 pontos não são. Mas eu também sei que até o ponto K eu tenho 150 quilômetros, ó. Até o ponto K, 153 quilômetros, ok? Certo? E se eu observar o desenho, eu tenho 1, 2, 3 espaços, que são referentes às paradas que a Paula fez no caminho, certo? Então, quer dizer que se eu sei que aqui é 153, se eu dividir por 3, eu vou encontrar alguma resposta. Então, olha lá, vamos de novo? 153 é 150 mais 3. Quanto é 150 dividido por 3 paradas que ela fez? Não é, 150 não é 50 mais 50 mais 50? Então, se eu dividir por 3, 150 é 50. E 3 dividido por 3 é 1. Então, eu tenho 50 mais 1. Quer dizer que cada espacinho aqui equivale a 51 quilômetros. Tudo bem? Vamos ver de uma forma diferente com o material dourado? Então, olha lá, nós temos 306 quilômetros e precisamos dividir em 6 paradas ou 6 espaços, né? Eu tenho 3 centenas. Como é que eu faço para dividir em 6 paradas ou 6 espaços? Não dá, né? Então, eu preciso trocar. Vou pegar a minha placa, que está agrupada a 10 dezenas, e vou trocar por 10 dezenas soltinhas. E vou fazer a mesma coisa com as demais, ó. Troquei. Então, vou pegar mais 10 dezenas e mais 10 dezenas. Tudo bem? Agora eu consigo começar a dividir, não é mesmo? Então, eu vou pegar aqui, ó, uma dezena ou 10 unidades e vou colocar em cada um das minhas paradas ou dos meus espaços. Mas olha quanto sobrou ainda. Coloquei de 1 em 1. Sabe o que eu vou fazer? Vou colocar de 2 em 2. Então, vou pegar 2 dezenas ou 20 unidades e colocar, ó, 20 mais 20, outro 20 aqui, mais 20 aqui e mais 20 aqui. E ainda sobrou tudo isso. Será que eu posso pôr mais 20? Eu vou tentar. Então, olha lá, 2 dezenas ou 20 unidades. Então, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2 e finalmente mais 2. Tudo bem? Agora eu tenho as 6 unidades para dividir em 6 paradas. Então, vai ser uma para cada parada, olha lá. Tudo bem com o material dourado? Mas e como é que eu faço esse registro matemático? Vamos ver na tela? Então, olha lá. Eu tenho 306 quilômetros e vou dividir em 6 paradas. Olha o que eu fiz com o material dourado. Coloquei 10 em cada parada, porque eu lembro da aula de multiplicação por 10, por 100 e por 1000, que eu sei que 10 vezes 6 é 60. E daí eu peguei e retirei dos meus 306 quilômetros, eu tirei 60. Mas ainda sobrou 246. Aí eu fui lá e dividi mais 20 para cada um. Então, eu tirei 120 do total.
E olha lá, ficou 126 ainda. E aí eu repeti novamente, ó. Dei mais 20 para cada parada. E ficou 6 unidades. Aí eu dividi as 6 unidades, deu 1 vezes 6 e tirei os 6, deu tudo certo. 51 quilômetros em cada parada. Ah, professora, eu fiz por divisão também, mas a minha divisão deu diferente. Olha lá, uma outra forma de dividir. Então, eu tenho os mesmos 306 quilômetros e tenho também as 6 paradas. Aí, lembram-se que no começo eu falei assim, dá para dividir a centena? Não dá, eu tive que trocar por dezenas. Então, aqui eu também não consigo dividir a centena. Então, eu não tenho nenhuma centena, 0 centenas. Mas, eu dividi e fiquei com 30 dezenas. E aí, eu dei 5 dezenas para cada parada. E aí, eu tirei as 30 dezenas, né? E aí, ficou sobrando só 6 unidades. E aí, eu dividi as 6 unidades entre as 6 paradas, deu 1 unidade para cada um. Ou seja, a minha resposta é 51 para a divisão. Mas e agora pensando na nossa reta? Vamos lá pensar um pouquinho? Olha lá. Aqui nós temos as duas formas de dividir, então qualquer uma que você tenha feito está ok. E aí nós vamos de volta para a nossa reta. Então olha lá, a gente descobriu que cada parada foi a 51 quilômetros. Então ela fez 51 quilômetros e parou, aí fez mais 51 quilômetros e parou, e assim até o final da viagem. Mas a pergunta é, qual o ponto da reta que representa a parada de 51 quilômetros? Né? Então, olha lá, onde que eu tenho a primeira ali, os primeiros 51 quilômetros a partir de Curitiba? No ponto M. Então, nosso gabarito é o M. Tudo bem? Então, agora vamos para o nosso próximo problema. Durante o mês de maio, a loja Flores oferece um desconto de 10% nos buquês de rosas. Se um buquê de rosas custa R$60, qual será o novo valor com esse desconto concedido? Então, agora vocês vão pensar lá um pouquinho. Tempinho para vocês.
Tudo bem, então? Vamos pensar sobre o nosso gabarito? Então, olha lá. Um buquê de rosas inteiro é 100%, não é? E esse 100% ele não disse que é R$60? Então, vamos pensar um pouquinho. Se eu pegar metade desse valor, metade dele é 50%, certo? Se eu pegar metade do valor, metade de 60 é 30. Ah, professora, mas eu não quero 50%, eu quero 10%. Tudo bem, vamos pegar os 50 e dividir por 5? Aí eu não vou ter 10 mais 10 mais 10 mais 10 e mais 10? Então, olha lá. 50% dividido por 5 dá 10%. E aí eu vou pegar o valor também e dividir por 5. 30 dividido por 5, R$6. Tudo bem? E aí, qual é o valor do buquê com a aplicação do desconto? Nós não aplicamos o desconto ainda, nós só descobrimos quanto é. Então, olha lá. Eu sei que o buquê todo é R$60 e que o desconto é R$6. Então, tirando o desconto, temos R$54. Então, nosso gabarito é a letra B, R$54. Tudo certinho por aí? Então, para hoje é isso. Viram quantos problemas e quantas estratégias diferentes? E que a gente até fez alguns desenhos? Então, algumas vezes é importante desenharmos o nosso problema para tentar encontrar a solução, como o nosso personagem. Então, para hoje é isso. Um forte abraço e até a próxima!